Já que você está aqui de novo e a gente agradece por isso, então vamos a mais um quadro desse que é você acompanhando com a gente essas músicas que falam coisas que nunca antes se falava em música, né, amada? De fato. Porque para você falar essas coisas em músicas antes da internet, você precisava ter uma rádio para tocar a música. E mesmo que você pagasse, a emissora de rádio não gostaria de passar uma música dessa, porque ela atrapalharia o resto da programação que também é paga por pastores. E assim vai a televisão, o livro, a gravadora. E ainda tem um detalhe, amada. Imagina quem vai ter dinheiro para investir tanto para contratar músicos, para contratar cantor, a pessoa própria cantar, e ainda fazer a mixagem, a edição da música. Ixi, era uma É, pedreira, amada. é verdade. E não teria retorno, né, Rubens? Porque tem que ter o É, retorno, né? nesse caso você Querendo ou gastou, não. tem que ter o retorno. Agora, como a internet possibilitou e o Suno possibilita você fazer a música como temos feito agora, Sim, então aí a é gente. diferente. É, Né? né, amada? Mas umas músicas como essa, com letras que falam o que está escrito, não é invenção, não é achismo, é o que está escrito, eu penso que abalaria o sistema, e o sistema não pode ser abalado, mesmo porque nem o Messias conseguiu abalar o sistema. Exatamente, a gente consegue abalar o sistema dentro de nós. E Boa. esse é o objetivo nosso, atingir o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas atingidas, elas derrubem a Babilônia dentro delas. E aí você tem agora essa possibilidade da internet, então você coloca a música. Não gastou, não cobrou. Né, Uhum, amado? exato. Vamos em frente então? Vamos. A música de hoje é Jezabel. Jezabel é uma mulher que já foi cantada em versos e prosas, né? E tem até o Tom Jones, se eu não me engano. Quem? O Tom Jones não gravou Jezabel? Tem uma música, mas Gravou que leva esse Dalila e nome. gravou Jezabel. Gravou duas. É Da verdade. Bíblia, né? Dalila, Sim. Delilah, né? Ele Isso. fala Delilah porque é a língua americana. Gravou Delilah, Dalila e gravou Jezabel, duas mulheres da Bíblia. Ó. Interessante, né? É, Jezabel, amada, foi uma rainha, certo. a mulher do rei. Uhum. Naquela época o reino de Israel estava dividido. Então tinha Josafá de um lado e Acabe do outro. E ela era esposa do Acabe. O Acabe era o rei de Israel e Josafá era rei de Judá. Entende? Entendo. Então o que acontece? É na época dos profetas de Acabe, entendeu? Que Entendo. falavam só mentira. E a Jezabel, ela perseguiu os profetas, ela perseguiu Elias. Elias ficou escondido dela durante muito tempo. E quem alimentava o Elias eram os corvos que levavam comida para ele. E ainda tiveram muitos profetas que passaram escondido a pão e água. Comia só pão e água porque eles ficaram debaixo do chão escondido dela. Então você vê como ela é terrível. Ele era terrível. E ela foi usada como símbolo, ou como uma parábola, Uma analogia. uma né? analogia, exatamente, para simbolismo. mostrar para a gente como é a igreja. A igreja, que não é igreja, que é a instituição, ela é considerada no Apocalipse Jezabel. Ela está assentada sobre muitas águas. Águas são povos e multidões, segundo o que está escrito na própria Escritura. E ela consegue uma maquiagem do que é a realidade. Ela seduz, porque ela tem cultos maravilhosos, tem presença de artistas famosos do mundo dela, né? Então ela seduz as pessoas ficam seduzidas a se deitar com Jezabel. Mas isso tem um preço no final, porque em Apocalipse está escrito que todos aqueles que prevaricaram, que deitaram com Jezabel, também incorrem no mesmo erro. E o julgamento será severo. Vamos Entendo. ouvir a música, depois a gente volta? Vamos. Então vamos lá. Ela se pinta, se enfeita, se põe no altar como uma santa. Por trás dos véus e perfumes a verdade. Ela reina na mentira, sedução e vaidade. Ela permanece aqui, não no céu. O nome dela ainda é Jezabel. Ela não saiu do mundo, está no altar. Se veste de glória pronta pra enganar. Fala em nome de Deus, mas não tem temor.
busca somente o ouro e abafa o amor. O púlpito é seu trono, o templo seu salão. Adorna a vaidade, sufoca contrição. A luz no rosto é pura maquiagem de poder, associada aos políticos pra não descer. Ela aponta o caminho, mas é só pra si. E quem não a segue, ela manda excluir. Chama de rebelde quem busca a verdade. Jezabel ainda hoje não carrega humildade. Explora o pobre, abraça o patrão, mede a fé pelo dízimo na sua mão. Busca aplausos, vende ilusão. A verdade de Cristo escondeu no porão. Também membros competem, vaidade entre irmãos. Quem tem mais curtida é bem mais cristão. Desfile de glória sem nenhum quebrantamento. Enquanto o templo enche, o céu fica em silêncio. Ela pinta os olhos e até finge chorar, mas persegue profetas que vêm alertar. Seduz com promessas, dominam o rebanho. Se diz de Deus, mas só se for estranho. Jezabel tá no altar, disfarçada de luz, mas o véu se rasga quando você ouve Jesus. Toda a sua carne será comida, é profecia. Os seus mercadores lamentarão nesse dia. Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana minhas ovelhas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2:20. Ela está sentada sobre multidões, é vista como santa por suas tradições. Muitos se deixam levar pela sua sedução. Estão hoje reféns, presos à sua religião. Promete vitória financeira e vida feliz. Cuidar de quem precisa, isso nunca quis. Muda a palavra dita, trocando por cifrão. Assim Jezabel prospera vendendo ilusão. O espírito dela dança com jovens no salão. Na coreografia, músicas, louvor e adoração. Um show com palco, plateia, aplausos e emoção. Vaidade rola solta no meio da congregação. Ela calou Elias, ela esmagou João. Ela matou Nabote com falsa acusação. Traz reis nas mãos, o povo no bolso. Homens de Deus, ela joga no poço. Somos a noiva de Jesus no ato final. Ela é noiva do diabo que só faz o mal.
A dor vem igual, porque o adultério espiritual tem final. A pergunta que fica é um grande sinal. Jezabel hoje, quem é afinal? Eis que porei Jezabel uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2:20. Quem é Jezabel? E a pergunta final, quem é Jezabel? Eu penso que cada pessoa que ouve essa música pode, por si própria, analisar ao seu redor para ver se encontra essa Jezabel. Ela tem características específicas. É bom dar uma olhada nisso, amado. Ah, sim, é bom dar uma olhada. A Jezabel mesmo, a de carne e osso, né? Ela existiu e morreu. Já virou pó. De repente nem o pó tem mais. Mas o que perdurou depois dela é o espírito dela, né? É o espírito dela que está aí hoje. Aí vai de uma análise muito profunda de cada um, né? Ou melhor, análise do sistema da qual a pessoa está inserida. E no caso, a análise do sistema religioso evangélico. Não é verdade? Principalmente. Principalmente. Não vou nem falar da mãe, né? Mas das filhas, no Porque caso. a filha, ela avançou mais e ela adquiriu características de DNA que são, vamos dizer assim, mais inerentes a Jezabel. A católica também tem, porque está assentada sobre muitas águas. Ela se enriqueceu muito, ela tem joias, tem ouro. Ela tem uma coroa adornada de rainha das religiões, tanto que quando o Papa chama, todo mundo vai lá. Mas a igreja evangélica, a gente não esquece, que é a católica. O povo evangélico não admite isso, mas é histórico. É fato histórico. Contra um fato histórico, não tem como dizer não e ficar por isso mesmo, porque o fato histórico ele está escrito na história da humanidade. E a igreja evangélica é uma sequência da católica, é uma modificação tentada por Lutero da igreja católica, né, amada? Exatamente, é mais ou menos assim, a mãe católica é, com certeza, o espírito ali fiel da Jezabel, mas as filhas, entende? Além de ter o espírito da Jezabel, ainda se adorna, né? Com elementos que, se a Jezabel estivesse viva hoje, tivesse aquele mesmo caráter, aquela mesma natureza, e com toda os elementos que tem hoje, ela estaria adornada nos moldes de hoje, não é verdade? E a protestante faz a mesma coisa. Então, a pessoa que está dentro do processo protestante vai analisar. Cada um no seu segmento, porque tem um protestante de um jeito, tem um do outro, mas a essência é a mesma. Tem os mais calmos, tem os mais reteté. Então analisa, entende? O conteúdo que está aqui na letra da música. Não é verdade? Ver como esse conteúdo, essas características, elas casam muito bem com a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela se apostatou bem mais do que a mãe católica da fé. E isso faz com que ela seja mais sedutora. Tanto que a igreja católica não seduz hoje tanto quanto seduzia antes. Mas a filha dela ficou mais sedutora. Isso acontece, né? Também na vida humana. Quando a mãe vai ficando mais velha, a filha vai ficando mais bonita, mais elegante. Excelente observação. Características, é verdade. Então é uma aparência desse jeito. Interessante, amado, é que o Messias compara a gente com noiva. Tá certo? A noiva de Cristo, né? Sim. Como é dito. E compara Jezabel como se fosse não amante de Deus, mas como se fosse uma impostora. Não é verdade? Sim. Uma meretriz é chamada dessa forma. Né? Tanto que os reformadores, isso tem vídeos e filmes dos reformadores, chamavam a igreja católica de a prostituta. O nome da igreja católica dentro do protestantismo, nos primórdios, era de a prostituta. Não é verdade? Sim. Porque havia uma consciência coletiva do protestantismo de que a católica era a prostituta do Apocalipse. Certo. Só que com o passar do tempo, essas características físicas, tipo assim, vamos dar um exemplo humano. Naquela época os reformistas era como se fosse uma jovem ainda, uma criança, uma pré-adolescente. Então não tinha talvez essas características de prostituta. Por isso que essa acusava a mamãe de prostituta. Entendo. Mas com o passar do tempo, ela foi adquirindo essas características e foi até ampliando
essas características. Então hoje, se você for analisar Jezabel, você vai ver que ela tem muito mais traços inerentes ao protestantismo do que ao catolicismo. Mas tem traços dos dois. E a base é do catolicismo. Quando diz que ela está assentada sobre muitas águas, muitos povos, você vê que o catolicismo ainda é o bambambam nisso, embora a igreja evangélica também esteja representada quase que no mundo todo. Não é verdade? Exato. É como assim, o catolicismo, na questão da Jezabel, é a essência ali, né? Mas ficou meio que estagnada, entre aspas. Ficou mais devagar. Mais devagar. Não correu tanto. Porque agora a filha está fazendo um papel muito bem feito. Entende? Então, assim, quando tem na letra ali, né, que a Jezabel dançou com os jovens lá no, né, na hora. O espírito, claro, entenda, o espírito é a mentalidade. Não estamos falando do espírito como se fosse entidade, nem como se fosse bom imposto. explicar também. É a ideia. A ideia, pronto, a ideia todo mundo entende. Então, a ideia da Jezabel, né, ali com os jovens que dançam ali na frente, coreografia, adoração, aquela coisa toda. Então, quando você para analisar esse tipo de conduta, ou de show, apresentação, aí você faz é tão fácil fazer um comparativo com a Jezabel do passado e também o Messias com os discípulos, é muito fácil, não é difícil. Não é uma conta difícil, é facinho, né, de se observar que a semelhança é muito forte. E quando tem esse evento, alguma coisa desse tipo, uma coreografia, uma representação, né? Ou qualquer apresentação lá na frente que seja, né? Oração, adoração, louvor, qualquer coisa. Mas quando você vê os traços de danças, aí são coisas mais para a pessoa, que tipo assim, é uma apresentação, é um show, é uma demonstração para as pessoas verem aquilo. Então, quando fala que é para Deus, você vê que é uma parte hipócrita da igreja. Porque não é para Deus. É para a plateia. E aí você vê, por exemplo, numa coreografia, os gestos, os movimentos, e muitas vezes sensuais, e até mesmo as roupas, geralmente são finas. São véu, coisa desse tipo. O que leva bastante para o quadro da Jezabel, e até ultrapassa a Jezabel no tempo, e chega às virgens, às prostitutas cultuais do período antigo, né, que eram usadas em cultos a Será e outras divindades da época. Então, amada, quando você vê isso tudo, você vê paganismo no meio. Porque culto a Será é paganismo e culto modelo Jezabel também é paganismo. Só que a Jezabel, ela não para só nesse modelo cultual. Ela ultrapassa esse modelo porque ela também deita com a política. Jezabel deita com a política. A letra diz que ela traz os reis nas mãos e o povo no bolso. Não é verdade? É o que diz a letra da música. Por quê? Porque ela junta com os reis, como fez Salomão, né? Juntou com as filhas dos reis para governar. Ela junta com os políticos. Você vai ver na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia, no Senado, você vai ver que tem muitos políticos que pertencem às igrejas evangélicas. É uma demonstração clara desse enlace. E por que o que você está falando é só analisar também que vai chegar a esse entendimento, né? Quando você falou não só cultual, mas também com a política, aí você vai com a mente lá para Apocalipse, quando fala do final, né, da grande, né, a meretriz. Aí quem foi que chorou por ela, né, que ficou em lamento por ela? Os mercadores. Os mercadores, são todos, né? Então, todos os segmentos. Não só o segmento que praticam os rituais, mas todos que estão ali para formar essa engrenagem, né? Essa engrenagem religiosa. É verdade. É um conjunto, né, amada? É um conjunto. Bom, mais alguma coisa sobre Jezabel, amada? Não, sobre Jezabel não. Então, só agradecer você por estar aqui, dizer que a música está aqui na descrição do vídeo, viu? Para que você possa também divulgar e sempre esteja com a gente. Se possível, se inscreva, participe mais do canal, divulgue, né, Mara? Isso. Ajude a gente aí a abrir a mente de mais pessoas pela frente. É isso aí. Valeu.